palavra do Senhor. Quero convidar você a abrir a palavra do Senhor, a santa palavra do Senhor, em 2 Reis, capítulo 4. A palavra de Deus, ela é santa, ela é rica, ela é eficaz e ela fala aos nossos corações. É interessante, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é tão especial que você pode ler o mesmo capítulo muitas vezes, e cada vez que você lê esse capítulo você tira uma mensagem diferente, porque ela é viva, ela é eficaz. Então eu quero convidar você a prestar atenção. 2 Reis, capítulo 4, do verso 42 ao verso 44. Apenas 2 versículos. 2 Reis, capítulo 4, verso 42 ao verso 44. Você que está aí também na sua casa, pega a sua Bíblia, leia junto com a gente. Um homem veio de Baal Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes numa sacola. Eliseu disse: dê às pessoas que comam. Porém o servo lhe disse: como vou pôr isto diante de 100 homens? Eliseu tornou a dizer: dê às pessoas para que comam, porque assim diz o Senhor: comerão e ainda vai sobrar. Então o servo pôs a comida diante deles e comeram, e ainda sobrou conforme a palavra do Senhor. Eliseu tornou a dizer: dê às pessoas para que comam, porque assim diz o Senhor: comerão e ainda vai sobrar. Louvado seja Deus. Que não sei quantos já leram aqui esse texto, não sei quantos já leram esta passagem. O profeta Eliseu foi realmente um grande homem, um grande profeta, sucessor de um outro grande profeta que foi Elias. Eliseu, sucessor de Elias. Na mesma proporção, Deus o usou de maneira poderosa. O texto aqui, ele fala da multiplicação dos pães e das espigas. O que eu gostaria de nós estarmos meditando nesta noite é sobre matemática. Que por sinal, no meu tempo de escola eu era muito ruim em matemática. Muito ruim em matemática. É uma matéria difícil, só quem gosta. Mas eu quero falar de matemática. Mas eu não quero falar da matemática que eu nunca tive facilidade de aprender. Eu não quero falar da matemática humana, eu quero falar da matemática de Deus. Eu quero falar com vocês nesta noite, o que Deus tem posto no meu coração é que a matemática de Deus, ela não é a nossa. Como é interessante, tremendo, analisarmos aquilo que Deus tem feito ao longo da história, tanto para o seu povo, na história da Bíblia,
o quanto Deus tem abençoado, o quanto Deus tem cuidado do seu povo, o quanto Deus tem cuidado de nós. Você tem essa visão, querido? Deus tem cuidado de você? Tem. Deus tem cuidado de nós. Em todos os momentos Deus tem cuidado de nós. Deus, Ele tem a sua maneira de agir. Deus tem a sua maneira de trabalhar. E algo que nós temos aprendido, porque a Bíblia nos diz isto, que Deus, Ele não trabalha conforme a nossa ótica ou conforme a nossa lógica. Ele não trabalha na maneira que nós vemos, e também Ele não trabalha com a nossa lógica. Deus, Ele tem a sua maneira de agir. Quando Deus controla, quando Deus está em evidência, quando Deus está no controle, o improvável acontece. Você crê nisso, querido? Quando Deus está no controle, o improvável acontece. É maravilhoso pensar sobre isso. Quando Deus está no controle, o improvável dá lugar à providência e o cuidado de Deus por nós. Oh, que maravilha! Quando Deus está no controle, aquilo que é impossível, aquilo que é improvável, dá lugar à providência de Deus. Quantas vezes você já não sentiu a providência de Deus na sua vida? Quantas vezes? Você que está aí na sua casa, quantas vezes você não deve ter percebido a provisão de Deus na sua vida? É assim que Deus trabalha. Deus cuida de nós. Gostaria que você nesta noite tivesse esse sentimento, que você está sendo cuidado por Deus. Ele é zeloso. Os pensamentos do Senhor, os pensamentos de Deus são totalmente intangível, são diferentes dos nossos. Nós não podemos compreender muitas coisas. Nós podemos compreender de Deus aquilo que Ele mesmo revela na sua palavra, mas fora isso, nós não podemos compreender, não podemos explicar Deus. Só aquilo que Ele se mostra para nós. E pela fé nós compreendemos que Deus é excelso, é soberano, é onipotente, Ele é o Todo-Poderoso. A gente para por aí, porque Ele é Deus. Não dá para nós esmiuçar Deus, não dá. Tem um texto muito interessante que eu gosto muito, de Isaías 55, 8 e 9, diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os meus caminhos os vossos caminhos. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos, e os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, diz o Senhor. Então nós não podemos compreender. E quando nós achamos que nós entendemos os pensamentos de Deus, na verdade nós estamos somente confundidos em nossas próprias conclusões. Porque Deus é muito mais além, acima do que pensamos, do que imaginamos. Este é o nosso Deus. Este é o nosso Deus que é zeloso. Sabe por quê que nós não compreendemos? Porque nós somos totalmente limitados. Você é limitado, nós somos limitados. O ser humano, ele é totalmente limitado. Porém, nosso Deus, com o seu amor, Ele nos assiste em nossas fraquezas. Ele nos assiste em nossas fraquezas. Romanos 8, 26, ele vai dizer isso, que o Espírito Santo, ele nos assiste nas nossas fraquezas. Então você é fraco
eu também sou fraco, nós somos fracos. É por isso que nós não podemos compreender muitas coisas. Além de nos assistir em nossas fraquezas, a Bíblia diz que Deus, Ele se inclina para ver o que se passa no céu e na terra. Olha que maravilha. Ele se inclina. Salmo 113, verso 6. Nosso Deus, Ele se inclina. Ele se inclina para ver o que se passa no céu e na terra. Olha a grandeza de Deus. Ele domina todas as coisas. A Bíblia diz que Deus é criador do universo. Ele dá nome às estrelas. Ele chama as estrelas por nome. Ele conhece todas as coisas. Ele põe limite ao mar. Ele coloca o mar na concha da sua mão. E além de tudo isso, Ele tem tempo para cuidar de você, para cuidar de cada um de nós. Maravilha! Que Deus tremendo é esse. Se inclina para ver o que se passa conosco. Nós somos pequenininhos demais. Nós somos muito pequenos. Na nossa visão humana limitada que somos, a grande realidade para nós é que nós, como seres humanos, nós não podemos crer em algo que não ultrapasse o provável, o lógico, o palpável. Não é assim? É assim que nós somos. Não podemos crer em algo que não ultrapasse o palpável, o concreto, ou algo que tem uma lógica. Achamos tudo tem uma explicação. Não, nós não cremos. Lembra de Tomé? É assim que nós somos. Na nossa pequenez, não dá para imaginar aquilo que surge do nada. Não dá para imaginar o que surge a partir do nada. Mas é assim que Deus trabalha. É assim que nós somos. Quando olhamos para a palavra de Deus, ela nos coloca diante de um Deus tremendo, que não precisa de nada para criar tudo. Você pensou nisso? Nosso Deus é tão tremendo, é tão poderoso, tem tudo nas suas mãos. Ele é o criador do universo. Ele não precisou de nada. Ele não precisa de nada para criar tudo. Pela sua palavra foram criadas todas as coisas. E Deus não precisa de nada para prover a sua vida. Ele quer só da sua obediência. Só isto. Porque o restante tudo está nas suas mãos. Esse é o nosso Deus. Ele não precisa de nada para criar tudo. Romanos 4,17. O Deus que ressuscita os mortos, traz à existência as coisas que não são para que sejam. O Deus que ressuscita ou vivifica os mortos, traz à existência as coisas que não são para que sejam. Então Deus não precisa. Basta uma palavra dele, basta uma palavra do Senhor e as coisas mudam. Quando Deus quer e ordena, quando Deus quer, quando Deus tem propósito, quando Deus dá uma ordem, quando ele dá uma ordem a algo, a lógica humana é confundida. Quando Deus dá ordem à ótica humana, a lógica humana, ela é confundida, porque Deus ele não age como o homem quer. Deus tem a sua maneira de agir. A nossa matemática, ela é correta dentro da nossa normalidade. 2 e 2 é 4 e aí por aí vai, né? E por aí vai. Mas com Deus as coisas mudam. Com Deus tudo muda. A matemática de Deus, na matemática de Deus,
Quando Deus age, o improvável acontece e o impossível é alcançado. Você crê nisso, querido? Quando Deus age, o improvável acontece e o impossível acontece. E acaba confundindo a ciência e o lógico humano, né? Verdade. Quando Deus age de maneira espetacular, todos ficam confusos, porque Deus age de maneira que o ser humano muitas vezes não compreende. Só pela fé nós podemos compreender. Temos alguns exemplos na Bíblia muito interessantes. Pela intervenção de Deus, 300 homens vencem um exército poderoso sem tocar em espada. Juízes capítulo 7. Ali narra a história de Gideão. Lembra de Gideão? Gideão, com 300 homens, venceu um exército numeroso. Com 300 homens. A Bíblia diz que havia um exército também com Gideão. Se eu não estou enganado, 12.000 soldados. E ele foi mandando ir embora aqueles que eram covardes, aqueles que eram medrosos. E eles foram indo, no fim ficou 300 homens. E a Bíblia diz que Deus concedeu a vitória a 300 homens. Eles não tocaram em espada alguma, porque Deus estava ali. Como pode um exército numeroso, poderoso, armado, acostumado à guerra, de repente ser derrotado por 300 homens que não tocaram espada, tinham uma tocha numa mão e um cântaro na outra? Só isto. E quando quebraram os cântaros, gritaram espada pelo Senhor e por Gideão, e os inimigos foram derrotados sem tocar espada, porque Deus estava agindo ali. Pela intervenção de Deus também, o franzino Davi vence o perigoso Golias. 1 Samuel capítulo 17. Também uma vitória improvável. Como um franzino, jovem, pastor de ovelhas, de repente derrota um treinado, forte, gigante Golias. Também era uma vitória do improvável. Mas Deus estava ali no controle. Louvado seja Deus. Quando olhamos para o Novo Testamento, nós vemos 5 pães e 2 peixes nas mãos de Jesus. Alimentaram 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Ainda sobraram 12 cestos de pão e de peixes. Mateus 14, 13 ao 21. Oh Deus maravilhoso. E no texto que nós lemos, mais uma vez vemos a matemática de Deus confundindo a lógica humana. O texto que nós lemos diz que um homem veio de Baal Salisa. Ele veio trazendo 20 pães de cevada e algumas espigas. E ali tinha 100 homens famintos, soldados, servos de Eliseu. Haviam 100 homens ali. Eliseu chegou e quando trouxeram para ele, aquele homem trouxe para Eliseu, ele como sacerdote. Mas Eliseu falou: não, dê a eles. O servo Geazi disse: mas como que eu vou colocar estas 20 pães e algumas espigas diante de 100 homens famintos? Como? A Bíblia diz que ele disse:
reparte eles. Pode repartir entre eles. A Bíblia diz que eles fizeram desta maneira, e eles comeram e se fartaram. 100 homens famintos, e ainda sobraram, comeram, se fartaram. O que nós aprendemos aqui, querido? Aprendemos que não há limite e nem pequenos recursos quando colocamos tudo nas mãos de Deus. Você está entendendo o que Deus está falando? Não existe pequenos recursos. Quando você coloca no altar do Senhor, não há pequenos recursos. Deus entra com providência na sua vida. Crê nisso. É isso que somos exortados nesta noite. Quando colocamos tudo no altar do Senhor, o pouco com Deus muito se faz, e o muito com Ele não se faz nada. É muito interessante pensar sobre isso. Aprendemos também que quando obedecemos a Deus, Ele entra em ação e a multiplicação acontece quando pela fé nós repartimos. A multiplicação veio quando eles repartiram. Não tenha medo de repartir. Não tenha medo de semear. Não tenha medo de abrir a sua mão. Não tenha medo. Ele está dizendo aqui. Foi quando eles repartiram, o milagre aconteceu. A multidão, no tempo de Jesus, foi alimentada no momento que eles repartiram, pela fé. Porque não tem realmente pequenos recursos diante do Senhor. Quando obedecemos a Deus, Ele entra em ação, e aí a maravilha acontece. Ainda que temos o pouco aos olhos humanos, mas o pouco em nós, quando Deus opera, maravilhas acontecem. Aquilo que é lógico, humanamente falando, é confundido diante da maneira que Deus opera. Nós somos nesta noite chamados a colocar as nossas vidas diante do Senhor. Muitas vezes vivemos momentos de dificuldades. A palavra de Deus para nós hoje é: não vamos temer e nem recuar dos caminhos do Senhor, mesmo em tempo de escassez. É isso que está falando para nós nesta noite. Não vamos recuar. Você, querido, que está nos caminhos do Senhor, não recue. Você que está aí na sua casa, querido, que ama o Senhor, que está nos caminhos do Senhor, não negocie, não recue os seus pés do caminho do Senhor. Continue firme, andando, prosseguindo para o alvo que é Jesus Cristo. É isto. Vivemos sim um tempo de escassez, e eu entendo que não é uma escassez de alimento, não. Porque você concorda comigo que por mais difícil que seja, as coisas estão fáceis hoje. Bem mais fácil nesse aspecto. Mas existe uma escassez de fé. Existe uma escassez de visão no reino de Deus. Existe uma escassez de amor uns para com os outros. Existe uma escassez de amor na obra de Deus. Existe uma escassez em ganhar almas para Cristo. Existe uma escassez espiritual dos nossos corações. Então nós somos chamados nesta noite a colocar a nossa vida no altar do Senhor. Realmente, humanamente falando, estamos vivendo dias difíceis, dias de incertezas. Não é isso que temos visto? Está meio complicado, sim. Está tudo meio incerto. Os assuntos da atualidade que mais se fala é a pandemia. Quando a gente acha que está passando, ela está aumentando. Já veio uma onda, segunda onda, e fala de terceira onda, e assim vai. É um tempo de luta, um tempo de dificuldade. Mas eu quero dizer para você, meu amado, que está aqui nesta noite, para você que está na sua casa, não é tempo de recuar.
Alguns vão recuar. Alguns não vão aguentar. Alguns recuaram, não vão voltar, e outros vão recuar. Mas eu quero dizer para você, querido, não recue, não recue, não retire os seus pés do caminho do Senhor. Continue firme no caminho do Senhor nesse tempo de escassez. Nós somos desafiados a crer na provisão de Deus, a crer no cuidado que Ele tem por cada um de nós. Louvado seja Deus por isso. É assim que Deus trabalha. Se você vive momentos de dificuldade financeira, coloca tudo no altar do Senhor. Deixa Deus cuidar. Ele é provedor. Ele é Jeová Jireh, Deus provedor. Você crê nisso, querido? Ele é Deus provedor. Ele tem saída para todas as coisas. Tem um momento certo dele agir na nossa vida. Por mais que você não tenha nenhum recurso, por mais, não se preocupe com isso. Deus não precisa dos nossos recursos para prover o que nós precisamos. Ah, que maravilha! Deus não precisa dos teus recursos para você ser provido. Deus não precisa dos teus recursos para você ser abençoado em qualquer área. O que Deus quer, o que Ele quer de nós é obediência. Isso que Ele quer de nós. Não precisa realmente dos nossos recursos para nos prover, mas Ele quer a nossa obediência. Ele quer a obediência de cada um de nós. Ele quer que nós entregamos tudo a Ele. Esperamos somente nele. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, a seu tempo, Ele vem com providência e coloca a bênção na tua casa, no teu trabalho, no seu coração, seja onde você precisa. Talvez a provisão que você precisa, talvez não seja material, mas talvez seja uma provisão no teu coração, na tua alma, na tua vida, no teu casamento. Talvez seja ali que você precisa de uma provisão. Se você obedecer, se nós obedecermos, a bênção vai chegar, meu querido. Porque Deus tem promessa para você. Deus tem promessa para cada um de nós. Não vamos recuar. Não vamos nos desanimar. Nós vamos colocar as nossas vidas no altar do Senhor. Ainda que venha as escassez, ainda que venha as dificuldades, o que Deus quer de nós nesta noite é que nós esperamos somente nele. Porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pensamos. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor.